Oi, gente! Terçou! Como é que vocês estão do lado daí? Eu estou aqui em casa no Brasil e hoje eu vim fazer um vlog que vai misturar, né, como vocês já sabem, um pouquinho aqui do meu dia a dia com leitura, e eu vou compartilhar com vocês a experiência de leitura de Lendários, a Ascensão dos Guardiões, que é um lançamento do Antônio C. Castro lá na Amazon. Vou deixar já pra vocês aqui o link do livro. É uma YA, gente, de fantasia. Tinha um tempo que eu não li YA de fantasia e eu gosto bastante. E eu tô curtindo muito o desenvolvimento desse livro. Comecei a leitura hoje de manhã, já tô em 40% da história. Tem um sol aqui, ó, que está vindo. Mas enfim, eu tô curtindo muito o desenvolvimento da trama. No livro a gente vai conhecer a história de 4 amigos, o Ethan e o Daniel, que são irmãos, o Noah e a Julie. Eles estão voltando pra escola depois das férias ali de final de ano, né? Então depois da virada de ano, é o primeiro dia de ano letivo e sempre tem a festa da fogueira, em que eles recebem ali os novos estudantes, enfim, tem toda uma confraternização. E durante essa festa da fogueira, eles vão acabar descobrindo aí algumas coisas ocultas, algumas coisas místicas e sobrenaturais que rodeiam a vida deles, e vão descobrir que isso vem aí por conta dos pais deles, né, de uma escolha que os pais deles tiveram no passado e que influencia na vida deles, e eles vão precisar ali aprender a lidar com quem eles são, com o que eles são, porque o mundo precisa deles ali naquele momento. Eu curto bastante esse tipo assim de jovens que vão precisar salvar o mundo. É muito interessante porque a gente já tem um casal formado, que é a Julie e o Ethan, então o fato deles serem um casal também entra em debate no começo aqui da história, e até o momento a gente tem bastante de representatividade, o que eu acho um ponto muito interessante no livro, assim, e a maneira como está sendo abordada também dentro da idade deles ali, eu tô curtindo bastante. Então eu tô bem curiosa. É um daquele tipo de livro que tem, assim, bastante reviravolta, sabe? Que os personagens vão lidar com várias questões e isso faz com que a trama seja muito fluida. É um livro curto, tem 260 e poucas páginas, mas esse tanto de reviravolta faz com que a trama seja ainda mais intensa e que gere aquela vontade de ler mais, de, sabe, aquela curiosidade, aquele desespero pra conhecer e pra entender o que está acontecendo na trama. Uma coisa que eu gosto bastante quando a gente fala de fantasia adolescente é que a gente vai ter que dar uma ministrada aí nas problemáticas, né? Tanto nas problemáticas com relação a todo o universo sobrenatural e fantástico, ao fato de que eles ganham ali o peso de salvar o mundo, mas também as problemáticas adolescentes, as situações, aos enfrentamentos que eles têm que lidar de acordo com a idade que eles estão. E o interessante desse livro aqui é que o Antônio criou um protagonista que é o Ethan. Apesar de ser focado nos 4 amigos, a gente tem a história narrada pelo ponto de vista dele na maioria dos momentos, né? Também tem momentos em que a narrativa vem pelo ponto de vista de outros personagens, mas o foco é bastante no Ethan. E ele é um personagem que tem medo. Então, assim, não é aquele personagem que ganha um poder do nada, né? Descobre aquilo e lida com aquilo de uma maneira super tranquila, como, ai, que legal, sempre sonhei. Não, ele tem medo, ele entende que aquilo é um peso, ele tem medo do que aquilo vai reverberar em outros aspectos da vida dele. Ele teme pelas pessoas que estão ao redor dele, ele teme em não ter capacidade de lidar com tudo aquilo, então ele precisa lidar com todos esses enfrentamentos da adolescência, mas também com esses medos que ele tem por conta dessa questão muito sobrenatural. E eu acho que isso gera muita identificação na gente que tá lendo, em jovens que forem ler, exatamente por isso, porque as pessoas, elas têm medo, sabe? E quando você coloca um personagem que tem fragilidade como protagonista da história, dá pra ele pontos ali de crescimento, situações em que ele vai precisar enfrentar, sem ter todo o aspecto do poder, do sobrenatural, de aprender a lidar com as amizades. Ele em alguns momentos até é bem cruel, ele cria ali uma faceta de quem ele não é, numa tentativa de se afastar dessas pessoas, de ir embora, porque o que ele mais quer é sair dali e voltar pra vida que ele tinha, que era uma vida muito tranquila, eles eram muito de boas, não tinham grandes questões pra resolver, né? E de repente eles estão frente a frente ali com o vocês precisam salvar o mundo. Então eu gosto de como ele criou esse personagem assim,
assim. É interessante também a Julie, que é a mocinha da história, porque ela tem muito caráter, né? Ela tem muita presença, ela é muito intensa na forma como ela sente. Os 4 amigos, no geral, eu gosto muito do desenvolvimento deles dentro da trama também, porque eles estão ali pra se apoiar e eles estão, né, passando por uma situação bem complexa, com problemáticas diferentes, cada um, e tendo que lidar com os seus sentimentos, porque no fim das contas, tudo gira em torno do que eles estão sentindo e de como eles estão sentindo. Gente, eu levei 2 murros na caixa dos peitos aqui e eu não entendi nada. Nossa, teve uma reviravolta agora na história que, assim, eu tô passada, chocada. E aí, Naru? Meu Deus. Eu tô muito chocada. Nossa, gente, eu tô 100% ainda tentando entrar no mood de estar aqui. Falta 3 dias pra eu voltar pra Madrid, eu ainda tô tentando entrar no mood de estar aqui. Nossa, São João, muita bombinha, sabe? Eu tô acordando cedo por causa das lives que eu tô mantendo, né? Então isso também está, assim, me deixando um pouco confusa com relação aos meus próprios horários, porque eu tenho uma vida que começa um pouco mais tarde, termina um pouco mais tarde. E aí eu fico perdida. Agora são 6 e pouca. Eu acho que eu vou fazer um café, assim, ralinho, só pra eu... Porque eu vou editar ainda esse vlog. E aí eu quero, né, meus anjos, estar assim mais relax pra editar o vlog. Então eu vou fazer um coffee aqui rapidinho. E tem umas coisas de trabalho ali que eu quero ver. Tenho que conferir meu planner, cobrar umas coisas simples, mas que eu vou ver se eu faço logo aqui pra adiantar meu rolê. E aí, gente, eu tô assistindo Bridgerton. Minha mãe foi no mercado, que ela foi comprar uma sopa pra fazer pro jantar. Eu amo sopa, nossa, eu preciso falar sobre isso. Mas eu botei minha mãe pra assistir Bridgerton. Então a gente assistiu ontem 2 episódios. E aí ela já tava hoje perguntando: ai, vai acabar de trabalhar que horas pra gente assistir mais Bridgerton? Claro, né, gente? Quem não gosta do Duque? Então também quero adiantar pra poder tomar um banho e assistir Bridgerton. Vocês já viram um monte essa Nespresso aqui neste canal, né? Quem me acompanha de mais tempo. Olha, tem louça na pia. Ignorem. Mas essa é aquela que eu tinha lá em Lauro, gente. É muito engraçado. Deixa eu ligar aqui. É muito engraçado porque aqui, ó, no quarto mesmo, é um mix da minha vida, né? Eu não sei se eu falei isso mais cedo pra vocês, mas é muito mix das coisas de quando eu era solteira. Esse quadro, que na verdade foi do meu primeiro casamento lá na minha outra casa, mas enfim, esse quadro, e aí essas estantes. A gente ignora esse outro casamento. Tem as coisas de casada. Nossa, é muito louco isso, cara. Muito louco, assim. Eu entro aqui e tem memórias de coisas de 10 anos atrás, coisas do ano passado. É assustador o quanto tem coisa, ó. Isso aqui era do meu escritório lá de Lauro. Nossa, essa casa toda pra mim é um Remember Me. Gente, terminei. E assim, eu sei nem o que dizer. Gostei bastante. O final, assim, os acontecimentos depois da 3ª parte do livro foram muito... coisa atrás de coisa, muita coisa acontecendo, muitas descobertas, umas coisas que assim, eu realmente nem imaginava, eu fui completamente enganada. Eu gostei bastante, como eu tava falando pra vocês, dessa parte da veia adolescente, né, dos questionamentos, dos pesos, das dúvidas que eles estavam lidando naquele momento, mas eu gostei bastante também do universo criado, dessa parte fantástica, de como ele colocou isso. É um tema que, se você parar pra perceber, a gente tem bastante, né, sobre os Guardiões dos Elementos, mas eu gostei de como ele trabalhou esse tema, de como ele fez um mix com outros temas fantásticos. A gente vai ter um pouco do mundo élfico, então tem várias questões que vão sendo abordadas ao longo da leitura, assim, vários mundos que ele vai ali misturando, fazendo um mix, mas que faz um completo sentido. Então eu gosto muito dessa interação entre o mundo adolescente e o mundo fantástico e todas as questões que isso traz para os personagens. Vim aqui no quarto, porque lá na sala estava muito barulho.
Mas, assim, finalizei a história empolgada. O epílogo dá pra entender que a gente vai ter, né, mais história aí, que tem mais coisas pra serem descobertas. É interessante porque o Ethan, ele vai passar por uma mudança muito drástica, ele vai vivenciar diversas situações, e eu sinto que esse livro, apesar de ter sido focado nele, também teve esse foco nos outros personagens, nos amigos, nas questões, mas eu sinto que o próximo vai ter aí um apelo especial para ele por conta de como finalizamos este primeiro volume, e eu tô bem curiosa pra saber como é que o Antônio vai levar, o que que ele vai fazer, como é que ele vai desenvolver a próxima história. Enfim, gente, fiquei empolgada com a leitura, gostei, fiquei presa, a narrativa é muito boa. O começo da trama, ele é um pouco mais travado, eu acho que por ser, né, o primeiro livro do autor, eu imagino que seja o primeiro livro dele, não tem essa informação concreta, mas eu imagino que sim. Mas depois eu sinto que ele se solta na escrita e a gente como leitor se solta também na leitura, então a narrativa flui muito rápido. Tem essa vontade de descobrir o que está acontecendo, esse interesse da gente na história, a quantidade de subplots que ele vai colocando na trama, né, não é uma trama que tá parada em momento nenhum, auxilia também para que a narrativa seja muito fluida, e é um livro curto, então você termina ele de maneira muito rápida. No geral, assim, eu gostei bastante de tudo que ele apresentou pra gente ao longo da história. Eu acho que dentro do que ele propôs, a história foi muito bem executada, cumpriu todos os papéis. Eu acho que é um livro que adolescentes vão gostar bastante, que vai trazer bastante de representatividade. Quem gosta de fantasia no geral, de qualquer idade, eu acho que vai curtir também. Os personagens, especialmente os protagonistas, estão ali com 17, 18 anos, então já estão vivenciando uma entrada na vida adulta, que eu acho que é bem interessante também. Então vou deixar o link do livro aqui pra vocês conhecerem um pouco mais, tá? E me conta depois o que é que vocês acharam da leitura, que eu vou adorar saber. Aí uma outra coisa muito boa é que eu vivo pra ser mimada, então minha mãe compra meu Danone favorito, sabe? E assim, eu viro uma princesa. Eu apareci com a câmera aqui, ó. Mãe regalou 2 olhos assim, ó. Bom, estou terminando de editar este vlog, então vim finalizar aqui este vlog junto com vocês, né, pra assistir Bridgerton com a senhora minha mãe. Eu espero que vocês tenham gostado da dica de leitura. Gente, não teve muita coisa no meu dia, porque meu dia realmente eu fiquei lendo o livro, fiz a live de manhã, depois fiquei aqui lendo, descansei, relaxei, então estou usando esses dias aqui pra não fazer muita coisa. Mas eu espero que vocês tenham gostado de qualquer forma de passar esse dia junto comigo. Lembra de clicar aí no joinha se você curtiu, de se inscrever no canal e ativar as notificações pra não perder nada do que eu posto por aqui. Minha mãe está fazendo o nosso jantar e eu vou finalizar a edição desse vlog pra ir comer, porque boca foi feita pra comer. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo.